uma pequena câmera robô foi colocada num dos túneis. Mas ela chegou ao que parecia uma pequena porta. Por que uma porta ali? O que ela esconde? Eu acho que nada. Entendam, a Câmara da Rainha nunca foi terminada. O chão ainda está inacabado. Então, os túneis de ventilação também nunca foram concluídos. Foram simplesmente bloqueados pelo resto da pirâmide conforme ela ia crescendo. Remiano fez duas grandes mudanças em sua pirâmide. O sepulcro subterrâneo e a Câmara da Rainha não foram terminados. Mas ele ainda não tinha construído a Câmara Funerária do Rei. Era a hora do plano C. Ele começa a construir uma passagem, subindo mais pelo interior da pirâmide para a Câmara Funerária final. Mas essa não é uma passagem comum. A grande galeria se eleva a quase 8 metros. É o maior espaço interno do mundo antigo. Bem-vindos ao plano C. Aqui é o fim da linha. E aqui Remiano finalmente acertou. O rei Quéops repousou neste sarcófago. Mas notaram alguma coisa estranha na pirâmide? Na Câmara da Rainha? Na Grande Galeria? Ou nesta sala? Não há um único hieróglifo. Sem escrita, sem pinturas, nada. Só paredes nuas. Em nenhum lugar há qualquer indicação de quem é o dono da pirâmide, exceto num local escondido. Não é fácil chegar lá, mas é o testamento final do gênio de Remiano como arquiteto. Vejam, as lajes de granito do teto da câmara funerária não poderiam suportar os milhares de toneladas de pedra sobre ela. Então, Remiano criou 5 pequenas câmaras, bem acima da câmara funerária, para tirar a pressão do teto. Há muitas inscrições aqui, mas várias delas não são muito antigas. Eu quero mostrar a vocês o único lugar da pirâmide onde o nome do rei aparece. É aqui. Quéops. É o desenho de um antigo trabalhador. Não é incrível? A maior construção do planeta e o único lugar em que puseram o nome do dono é onde pensaram que ninguém iria ver. Por quê? A resposta é estilo. Quando a Grande Pirâmide foi construída, a ideia era impressionar com o tamanho, puro e sem adornos. As pirâmides eram testamentos silenciosos para uma família muito bem-sucedida. A Grande Pirâmide de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo que ainda existe. Mas Remiano não fez tudo sozinho. Ele tinha o apoio do rei. Mas há uma lenda que diz que o rei Quéops não era um bom sujeito. A história conta que Quéops vendeu a própria filha como prostituta para levantar dinheiro para a construção da pirâmide. Temos estátuas espetaculares em tamanho natural da família de Quéops. Mas tudo o que temos sobre Quéops, o rei que construiu a maior das pirâmides, é uma pequena estátua de marfim. Talvez todas as estátuas dele tenham sido destruídas por aqueles a quem ele prejudicou. Mas isso é só um lado da história. Quéops também tinha seus fãs. O homem que sabe mais do que qualquer outro sobre Quéops é o Dr. Zahi Hawass, diretor do Planalto de Gizé. O que o senhor pensa de Quéops, mocinho ou bandido? Eu acredito que esse homem foi incomparável, porque a construção das pirâmides revelou que os egípcios tinham um arquiteto, também um artista, um escultor, a ciência, a tecnologia e a astronomia. Por isso, essa pirâmide criou essa civilização. E eu dou todo o crédito a esse homem, Quéops. Quéops não pode ter sido um sujeito tão mau, afinal. Mas se vocês querem ver o indiscutível Jack Estripador dos construtores de pirâmides, temos que ir para longe do Egito. Para um país que nunca vem à mente quando pensamos em pirâmides.
Aposto que vocês nem sabiam que os chineses construíram pirâmides. Estão vendo o quadrado verde? Ele foi construído pelo primeiro imperador da China, o impiedoso, maluco e muito cruel Qin. Ele enterrou vivos os sábios que discordaram dele e milhões sofreram e morreram construindo seus monumentos. Por anos, sua pirâmide, perto da antiga capital de Xi'an, atraiu pouca atenção. Então, num campo próximo, um agricultor fez uma das descobertas mais surpreendentes do século XX. Um exército de soldados de terracota guardando o túmulo do imperador Qin, que há 2000 anos unificou a China e lhe deu seu nome. À medida que os arqueólogos descobriram milhares de guerreiros de terracota, eles se deram conta de que este era só o anexo do verdadeiro túmulo do imperador Qin. Ninguém esteve dentro da pirâmide por 2000 anos. Mas, se os textos antigos estão certos, ela é absolutamente fabulosa. Dizem que existem longas passagens descendo por 30 metros até uma vasta caverna subterrânea. Os homens que fizeram a tumba e os que sabiam seus segredos foram enterrados vivos. A entrada da tumba tinha armadilhas e flechas que eram acionadas a um leve toque. O corpo do imperador, coberto de jade e ouro, jazia num sarcófago de bronze sobre um enorme mapa tridimensional da China, o país que ele unificou. Os mares e os rios eram feitos com mercúrio, que era movido por máquinas. O teto da tumba era coberto por constelações do céu noturno feitas com pérolas. Só podemos supor que tesouros estão escondidos na pirâmide de Qin, mas bem ao lado dela, os arqueólogos fizeram uma incrível descoberta. Eu quero lhes mostrar uma descoberta espantosa. É uma escavação em progresso, por isso está bagunçada, mas é incrível. Venham por aqui. Olhem com atenção. Sabem o que é isto? Uma armadura para o exército de espíritos do imperador. E cada uma dessas placas é de pedra, cada uma entalhada e perfurada para que pudessem ser ligadas. Vejam só. Amarras de cobre mantêm as peças juntas. Sabe, ninguém usava armaduras de pedra. Tudo foi feito para um exército fantasma. E esta cova é só uma pequena parte da escavação. Ela se estende por 10 campos de futebol. Restaurar todas as peças das armaduras tomaria o tempo de uma vida. Cada placa deve ser limpa, restaurada e depois unida às outras como um quebra-cabeças. Há 10.000 armaduras. É preciso um homem determinado para construir uma pirâmide. Mais ou menos ao mesmo tempo em que Qin estava construindo seu túmulo do outro lado do mundo, alguns sujeitos durões estavam construindo cidades inteiras de pirâmides e nos lugares mais improváveis. A floresta da América Central é tão densa que pode encobrir completamente uma casa em um mês. Em 2 anos, uma cidade inteira pode desaparecer. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Uma civilização inteira desapareceu, engolida pela floresta. E era justamente isso que o advogado americano John Stephens e o artista britânico Frederick Catherwood estavam procurando 160 anos atrás, quando iniciaram a jornada através das florestas da América Central. Eles procuravam por cidades perdidas de pirâmides, cobertas de inscrições que ninguém conseguia ler. Era um par perfeito para o trabalho. Enquanto Stephens limpava o caminho e explorava, Catherwood fazia esboços. Catherwood era um gênio artístico que produziu alguns dos mais admiráveis desenhos arqueológicos já feitos. Eles encontraram as cidades perdidas, cheias de pirâmides, templos e esculturas enigmáticas. Essa é a verdadeira terra de Indiana Jones, o mundo perdido que escapou da história. As cidades perdidas que eles encontraram eram tão grandes que os 2 exploradores logo perceberam que não conseguiriam registrar tudo enquanto estivessem vivos. Eles sabiam que grandes descobertas seriam feitas pelas gerações futuras. Mesmo no século